Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham meus vídeos, seus lindos e suas lindas do meu Brasil. Hoje é um vídeo um pouco diferente, um vídeo que eu gostaria de estar contando um pouquinho para vocês sobre a minha história, tanto na música quanto um pouco algumas coisas pessoais também. Porque eu acho importante compartilhar isso com vocês, até porque é o nosso dia a dia, é aquilo que a gente viveu, é o que fez eu me tornar o que eu sou hoje, o que me trouxe até aqui, e eu tenho muito orgulho disso. Então, vamos lá. Para começar, eu sei que alguns de vocês conhecem um pouco da minha história, porque acompanharam o programa Prelúdio, e lá eles contaram resumidamente um pouco sobre a minha vida. Não podia contar mais porque tem um tempo pro programa, enfim, por diversos motivos, mas o que acontece? Meus pais, eles são deficientes auditivos, os dois. Minha mãe teve meningite quando era bebê ainda, uns 7, 8 meses. E de sequelas ficou a surdez. E meu pai, a mesma coisa, só que ele foi um pouco mais velho, já com uns 3, 4 anos. E por sequela também ficou com a surdez. Então, isso já é uma coisa bem complicada, porque além disso, eles me tiveram muito jovens, mais jovens do que eu atualmente. Minha mãe acho que tinha 20 anos, meu pai 21, se eu não me engano. E seria muito difícil para eles cuidarem de mim com essa deficiência. E por serem jovens, não ter uma estabilidade, nada, absolutamente nada, assim. Então, basicamente, eu fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe deu essa guarda para meus avós maternos, né? E cresci, né? Sendo cuidado por eles. E comecei a ter mais contato com os meus pais quando eu estava com 5, 6 anos de idade. Que aí eu já estava entendendo algumas coisas, porque eu precisava aprender a falar, precisava aprender várias coisas, né? Quando você é criança, né, para ter aquele desenvolvimento normal de uma criança. E com 5, 6 anos eu comecei a conversar com meus pais. Eles começaram a me ensinar Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais. E a partir daí eu comecei a ter um relacionamento normal com os meus pais. Eu cresci com isso, né? E, enfim, esse é um aspecto da minha vida. O outro aspecto é a questão da música, né? Pra quem não sabe, meu avô foi do exército, foi da banda do exército, tocava trompete, toca até hoje, né? E alguns outros instrumentos também. E quando eu era pequeno, assim, ele queria que eu fizesse algumas coisas, né? Me propôs algumas coisas, como futebol, luta e a música, né? E eu gostava muito de jogar futebol, gosto até hoje, fiz escolinha na época, só que nunca deu certo. E tive a opção de escolher algum tipo de luta também, porém sempre fui um cara muito pacífico, assim, então não tenho... Hoje em dia eu faço academia, tenho alguns projetos pro meu corpo e tudo mais, porém nunca fui um cara de lutar, assim, de brigar muito. Briguei poucas vezes na vida, assim, na escola, então também não era uma escolha, assim, muito boa pra mim. Então, basicamente eu fazia futebol e comecei a aprender a música. E era meio que obrigado, assim, realmente não era uma coisa que eu queria, né? A música, o futebol sim, mas comecei a aprender na igreja.
né, que o meu avô me ensinou a teoria em casa, e depois de uns 5, 6 meses, né, eu peguei o violino, né. E eu escolhi o violino porque tinha um tio que estudava violino na época e gostei muito do instrumento, assim, via os irmãos da igreja tocando e falei pra mim, é esse que eu quero. Eu falei pro meu avô, eu quero o violino. E a partir daí comecei a estudar na igreja, né? E foi indo, né? Eu tive um período de infância muito complicado. Assim, hoje eu posso dizer, porque tudo isso já passou. E assim, eu cresci no meio que tinha muitas brigas, né? Alguns vícios, de alcoolismo, até de drogas também. E enfim, todos esses problemas, querendo ou não, eles influenciam na nossa vida, nas nossas escolhas. Mas eu sempre fui evangélico, sempre fui cristão e desde pequeno, por mais que muitas coisas me chateassem na minha família, na época, até me emociono de falar isso, mas eu sempre olhava para frente e sempre sabia que aquilo um dia poderia mudar. E os anos foram passando, isso até meus 16, 17 anos. E as coisas foram melhorando com o tempo, graças a Deus, né? E tudo aquilo que eu vivenciei me serviu para me mover para frente, para não cometer esses erros. E sim, eu via, eu tentava copiar as coisas boas, né, que minha família, as pessoas me passavam, e as coisas ruins eu sempre tentava esquecer. Logicamente, tem coisas que a gente nunca esquece. Porém, hoje eu tenho orgulho da minha família, tenho orgulho de dizer pelo que a gente passou. Talvez um dia eu conte mais detalhadamente para vocês. E tenho orgulho dos meus pais, dos meus avós, porque eles nunca desistiram, sempre batalharam dentro do conhecimento deles, do que eles tiveram na vida deles, uma vida muito sofrida, e tenho certeza que eles fizeram o melhor por mim. Então eu só tenho a agradecer, né, por tudo isso e dizer que realmente eu tenho muito orgulho do que a gente se tornou nesses últimos anos, depois de tudo que a gente passou. Então eu cresci nessa conturbação, né? Assim, poderia ter seguido muitos outros caminhos, né? Enquanto eu estava estudando a música, poderia ter me revoltado, poderia ter largado tudo, mas eu sempre tive bons aconselhadores na minha família, tios, tias, até mesmo meus professores, e graças a Deus, com muita força de vontade, eu segui em frente. Eu lembro que a gente nunca teve nada assim sobrando, como que eu posso dizer? Eu tive a oportunidade de estudar numa escola boa e eu nunca tive regalias, né, demais. Eu nunca faltava nada assim, mas sempre minhas tias me ajudavam, meu avô sempre manteve a casa e enfim. Eu também era sobrinho único, então eu tive essa vantagem. Porém, quando eu fui crescendo, à medida que eu ia crescendo, eu via meus colegas, né, às vezes ganhavam mesadas, e saíam, sempre apareciam com uma roupa nova, iam pro shopping, se gastavam, se divertiam. E eu não tinha essas coisas. Eu muito raramente ia assim, porque tinha que pedir dinheiro para meus pais ou para
meus avós, quando podiam, eles davam, nunca negaram, assim, quando tinha, né? Porém, era poucas vezes, né? Então, às vezes eu saía com alguns primos meus e, enfim. E eu ficava um pouco triste, sim, com essas coisas. E foi indo, mas eu continuei estudando, né? Com a cabeça no lugar, focando. Inclusive, eu agradeço muito aos meus professores que tiveram paciência comigo nesse período da minha vida. Realmente, vocês foram essenciais para eu nunca desistir. Porque é difícil, cara. É difícil. É uma carreira muito difícil, num país que é um pouco complicado nessa questão artística. E, aliás, nada que a gente não faça por amor não é difícil. Enfim, continuei indo em frente e quando eu tava com 13 anos, conheci um colega que hoje mora no Espírito Santo e comecei a fazer alguns cachês, assim, ele me chamava para alguns cachês, né? E ele até morava perto de mim aqui. E eu já estava estudando na EMESP, na verdade, eu entrei na EMESP com 11 anos, né? Só voltando um pouquinho, eu tinha feito a prova da EMESP, a Escola de Música do Estado de São Paulo, que na época era o LM. Eu fiz a prova lá com 9 anos, eu não passei. E aí com 11 anos eu fiz a prova novamente e passei, né? Meus professores da igreja me prepararam e já tinha um pouco mais de maturidade e passei e fui estudar na EMESP, onde eu fiquei estudando 10 anos lá, basicamente. E enfim, nesse período de estudo, né, comecei a fazer esses cachês. E aí com 15 anos, né, depois de um tempo já estudando na EMESP, eu ingressei na Orquestra Jovem de São Paulo.